Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Movimento Empresarial. Oi, Ana Paula, tudo bem? Olá, Rogério, olá a todos. Programa Movimento Empresarial que está sempre com você aqui na Rede Sul, nas terças-feiras, às 21h30. O programa de hoje vai discutir dois temas muito importantes. Primeiro, nós vamos conversar com o advogado Geovanne Alves, que é especializado em direito societário e direito tributário, mas mais do que isso, ele trabalha com negociação para evitar justamente que as questões acabem indo para o judiciário. E nós também vamos conversar com a administradora Vera Brocker Brasil. Ela que foi professora universitária, é consultora, mentora e está trabalhando com desenvolvimento de pessoas na área financeira e principalmente com a gratidão. Ficou curioso? Então, continua com a gente, porque o programa Movimento Empresarial dessa terça-feira está começando agora. Quando a gente está falando de negócios, quando a gente está falando de empreendimentos, a gente precisa conhecer a respeito de gestão, conhecer a respeito de mercado. Mas a gente também precisa ter segurança jurídica sobre tudo aquilo que a gente vai fazer. Muitas vezes uma negociação é complexa e as partes, às vezes, têm algum desentendimento, ou muitas vezes elas estão em pleno acordo, só que precisam colocar no papel tudo aquilo que elas estão definindo. Para essas coisas, e para tratar de outros assuntos, está conosco hoje Dr. Geovanne Alves, advogado, especializado em questões societárias, questões tributárias e negociação. Seja muito bem-vindo, Dr. Geovanne. Olá, Rogério, Ana Paula, é um prazer estar com vocês aqui novamente. Muita gratidão, doutor Geovanne, por ter aceito o convite de estar aqui conosco mais uma vez nesse programa. Você que é parte da história do movimento empresarial e sempre contribui com muitas informações com aqueles que estão nos assistindo. Então, para que as pessoas que estão te assistindo agora possam te conhecer melhor, conta um pouco para a gente sobre a tua jornada. É um prazer poder compartilhar. Vou falar então um pouquinho. Bom, eu atuo na área empresarial e tributária já há alguns anos, né? Eu comecei aqui vindo para o Rio Grande do Sul para trabalhar como assessor jurídico da Força Aérea Brasileira. Então, naquela época, a gente tinha muito contato com o direito administrativo, direito público, e então logo eu terminei meu tempo ali como assessor jurídico, a gente cuidava de toda a região sul, né, das demandas jurídicas. Eu já comecei a me direcionar para a área tributária, societária. Aliás, antes disso, até posso dizer, na época, na faculdade ainda, eu já fazia estágios e toda a minha formação sempre foi voltada para isso. Quando eu saí, então, da Força Aérea, me dediquei, comecei a lecionar sobre direito tributário e societário. E o interessante disso tudo, né, como são matérias instigantes, porque a gente passa a fazer parte da vida de muitos empresários, compartilham os seus sonhos conosco, e a gente pode, então, dentro da nossa área de formação, né, poder auxiliar. Então, desde que eu iniciei nessa jornada no direito empresarial, voltado especificamente para o societário e tributário, né, já são alguns anos, bons anos já lecionando na prática da advocacia, é muito interessante porque nada se torna repetitivo, né, sempre é algo novo, e o legal disso tudo é que a gente pode contribuir com as pessoas nos seus projetos, nos seus sonhos. Então, aí já são alguns anos nessa jornada aí. Mas, doutor Geovanne, a gente fala de negócios, a gente fala de empreendimentos, e
é lógico, é muitas vezes necessário uma conversa, uma negociação entre partes. Queria lhe pedir para falar um pouquinho a respeito disso. Como é que é esse processo de negociação quando envolve a necessidade de um operador do direito, como é o seu caso, e que não necessariamente envolve litígio, né? Muitas vezes as negociações elas não chegam aí para judiciário, aliás, elas são feitas para que não vá para o judiciário, não é isso mesmo? Ótimo, Rogério, falaste tudo, né? Quando a gente trabalha com negociação é exatamente voltar a nossa atuação para aquilo que eu digo que é fugir do tradicional que muitas vezes os alunos das universidades saem do curso de Direito, saem prontos para litigar. E, na verdade, na prática, quando a gente procura outras soluções que não passem pelo Poder Judiciário, justamente nesse âmbito negocial, a gente percebe o quanto é importante desenvolver outras habilidades. E não só isso, né? Você poder ouvir a pessoa, entender o que ela quer, entender a outra parte, olhar para os lados e verificar, vem cá, é essa a melhor saída, não é a melhor saída, poder assessorar as pessoas, as partes nesse sentido. E como bem disseste, né, muitas vezes fugindo do judiciário, porque se torna muitas vezes moroso, caro, né, a resolução de um conflito no âmbito judiciário hoje demanda muito tempo que muitas vezes aquele que está envolvido na atividade empresarial não tem. Então, no âmbito negocial, a gente pode trabalhar com soluções, trabalhar com respostas que muitas vezes as partes nem conseguiam enxergar antes, né? Às vezes estavam tão envolvidas por aquelas questões emocionais que muitas vezes deixam levar e não conseguem enxergar que podemos ter saídas, né, soluções que vão de alguma forma atender um lado ou outro, né? E quando a gente fala de negociação, então o universo é muito amplo, né? Nós temos, quando trabalhamos nesse âmbito de negocial, a gente poder construir soluções em conjunto, soluções em que permitam que as partes venham a ganhar. E quando a gente trabalha dessa forma, você vê que ao final, pode ser que, obviamente, cada um teve que abrir mão de algo, né, que imaginava, mas ao final a construção da solução, chegar a uma solução negociada, construída, é muito mais edificante até para os próprios envolvidos, que eles vão enxergar que às vezes o relacionamento não acaba com isso, né? Você ainda consegue manter um relacionamento pós o evento, pós aquela situação. E quando a gente fala do direito societário, nas relações empresariais, isso está muito presente, cada vez mais. Posso dizer, Rogério, Ana Paula, cada vez mais. A busca por soluções negociadas tem se tornado assim, muito mais frequente. Quanto mais as pessoas podem buscar, né, identificar soluções em que elas vão construir, né, uma saída para aquilo e a gente poder auxiliar nessa construção, você vê que as pessoas se dão cada vez mais conta disso, quanto é importante, o quanto que isso vale. E aproveitando o que tu disseste, né? Depois disso tudo, de se conversar, de se identificar, de se procurar soluções, aí quando a gente fala no âmbito negocial, a gente pode falar bastante aqui, né, de formas de negociar, das maneiras como se coloca, mas o importante ao final é reduzir isso, é traduzir isso tudo num documento jurídico que tenha validade, confiabilidade, que possa trazer segurança daquilo que foi negociado, né? Muitas vezes não adianta, a pessoa passou horas, as partes passaram horas discutindo, e na hora de colocar no papel, elas não conseguem refletir tudo aquilo que foi construído. Então, tão importante quanto negociar, chegar-se a um acordo, chegar-se a construir uma solução, é também traduzir isso no papel, de maneira que as partes possam ter segurança jurídica, que aquilo vai ser executado no futuro, que aquilo vai ser cumprido, e se não for cumprido, poder ter força para se buscar a execução daquele instrumento que foi criado. Olha só que incrível. Te ouvir é como se estivesse assistindo uma aula. Muita gratidão pelas informações que tu está trazendo, mas para quem está assistindo muitas vezes, é difícil perceber a necessidade de algumas possíveis ações que elas poderiam melhorar por meio dessas negociações, dessas atividades que tu está trazendo. Mas conta pra gente algumas das situações mais comuns, porque aqui não temos tempo hábil, né, para que a gente pudesse falar de várias, mas traz as mais importantes que normalmente acontecem, que você atua em cima dessas situações, entre essas atividades societárias, até mesmo para o telespectador que assistir, muitas vezes
eles irão se conectar com aquilo que tu está trazendo e pensar, olha, poderia estar resolvendo essa situação que está acontecendo comigo ou com a minha empresa por meio de uma negociação mais amigável, sem entrar no judiciário, né? Ótimo, Ana Paula. Olha, eu que sou grato por essa oportunidade de compartilhar, né? É algo que eu gosto muito, né? Então eu costumo brincar, né? Eu digo que eu trabalho com aquilo que eu amo fazer, então a gente tem prazer, né, em poder conversar e trocar uma ideia sobre isso. Eu posso dizer para vocês o seguinte: o ponto principal de uma negociação, de uma relação como essa, ou procurar se resolver conflitos de maneiras negociadas, o ponto central é ser um bom ouvinte. É compreender de fato o que se está querendo, né? E a gente só consegue identificar isso quando a gente está atento ao que a outra parte está falando. Então, ser um bom ouvinte, ouvir mais, é fundamental numa relação como essa. E aí tu disseste, Giovanni, como é que eu trago isso para a realidade, né? O que tem sido bastante comum, né, casos frequentes, são quando a gente trabalha com direito societário, é na própria relação entre os sócios. Muitas vezes eu me deparo com situações que envolvem os sócios. Então não estou dizendo nem com alguém externo àquela sociedade, não. A situação ela nasce, ela é gerada dentro da própria sociedade. E que muitas vezes esses impasses geram uma paralisação das atividades, literalmente, a empresa não consegue andar. Por quê? Porque há uma discordância entre os sócios, as partes não conseguem chegar a um acordo. E muitas vezes, quando a gente para e é chamado para isso, Giovanni, vem cá nos ajudar. Parto dessa premissa, precisamos ouvir. E aí, um caso bem rapidinho que aconteceu uma vez, eu fui chamado, as duas partes me chamaram, queria que tu fosse um mediador dessa situação. E o primeiro ponto foi ouvir. Falei, vem cá, o que você pensa disso? Isso, acho que o meu lado é esse, outra parte. Também colocou o posicionamento dela, voltamos, conversamos, pensamos e estruturamos uma solução que atendesse as duas partes, e dizia sobre participações societárias, sobre resultados na empresa. Havia uma discordância sobre contratos. E o mais interessante disso tudo, né, fizemos um trabalho de, como eu disse, de escutativa, né, de compreender o que elas estavam querendo. No fundo, vem cá, será que de fato você quer A e o outro quer B? Será que é isso? Será que a escolha de um exclui a opção do outro? Na verdade, não era isso. Então, quando nós conseguimos compreender, ouvir uma escutativa, entender o que eles queriam, ajudá-los a compreender, abrir os seus olhos, olha, isso que você está pedindo não é conflitante com aquilo que o outro está colocando. E o mais gratificante dessa situação, daí dando um caso prático, né, um caso real que aconteceu comigo, dentre muitos, né, mas esse foi muito emblemático, porque as partes, ao final, cada uma me chamou em particular, dizendo, olha, chegamos a um acordo, formalizamos, né, como eu disse, formalizamos um documento, e quando eu trouxe para as partes, vem cá, está aqui, aí, ótimo, todos assinaram. Passado um tempo, me chamou e falou, doutor Giovanni, eu queria te dizer que eu estou muito feliz, porque naquela solução, eu acabei pagando, eu achei que eu ia pagar mais, eu paguei menos do que eu imaginei que fosse pagar, o que eu fosse despender de recursos para aquilo. Falei, que ótimo, né? Que bom que ele atendeu. Aí, na mesma semana, a outra parte me chamou, sem saber que outra havia me chamado também. Doutor Giovanni, eu queria te agradecer. Aí eu falei, por quê? Ele falou assim, porque daquela negociação a gente chegou a uma solução que eu recebi mais do que eu achava que iria receber. Aí eu falei, olha que bom, né? Acabou que vocês não perceberam, mas cada um foi atendido de alguma forma. Tinha expectativas horríveis, né? Porque cada um achou que um ia pagar mais, outro ia receber menos. E ao final, um pagou menos, o outro recebeu mais. Ou seja, todo esse trabalho exatamente, é essa a expressão, ganha-ganha. E só vem, como aí disseste, uma escutativa, entender o caso e poder compreender de fato o que as pessoas querem, né? Sim. Agora, cada vez mais está comum a gente falar de negócios no ambiente da inovação, a gente falar de startups, a gente falar muitas vezes de jovens, ou não tão jovens, mas que estão entrando nesses negócios chamados exponenciais e que ali na frente acabam sendo adquiridos por outras empresas. E o que eu percebo é que muitas vezes são gerados problemas porque o início dessa negociação, o início é apenas a paixão, é apenas o propósito, e os startupeiros, digamos, não se preocupem em formalizar isso. Existe forma de se tomar cuidado para evitar problemas também nesse universo de inovação e startups?
Rogério, sensacional essa pergunta, né? E muito, muito, muito pertinente. Como tu bem disseste, né? Vocês vivenciam isso dia a dia, né? Esse ambiente de inovação, de soluções, de mercados que, quando se apresentam contextos de dificuldade, aí que surgem as ideias novas, aí que surgem as respostas, aí que surgem as soluções, né? E muitas vezes aqueles que estão envolvidos com estas respostas, com estas soluções, com esses projetos, esquecem de um lado tão importante, que é a estruturação jurídica para isso, para que se torne sustentável. E disseste muito bem, porque quando a parte está tão interessada, olha, eu quero estar no operacional, eu quero trazer, e esquece de ter alguns pequenos cuidados, como um contrato bem estabelecido, como uma relação posta de maneira que venha efetivamente colocar ali, registrar o que de fato é de cada um. Conto um exemplo aqui de uma certa vez, dentre inúmeros casos, né, mas uma vez fui procurado exatamente em relação a isso, uma pessoa jovens trouxeram um projeto, olha, Giovanni, era inovador, né, era inovador, e eu falei, olha, que ótimo, que interessante, mas olha, doutor Giovanni deu um problema, eu estou achando que nossa ideia foi copiada num outro momento, a pessoa que estava conosco e tal, e eles começaram a contar a história. E aí, num determinado momento, eu falei, peraí, mas vem cá, se vocês estão dizendo que aconteceu isso, que eventualmente alguma solução que vocês desenvolveram, de repente elas estavam sendo desenvolvidas da mesma forma em outro lugar, vem cá, mas nesse primeiro contato com o seu investidor, com o seu parceiro, qual foi o documento que vocês estabeleceram? Me dá aqui que eu quero avaliar. E aí, Rogério, Ana Paula, foi que eu tive a resposta mais surpreendente. Ele olhou um para o lado, eram dois sócios, um olhou para o outro e falou assim, doutor Giovanni, tem um problema. Eu falei, qual o problema? Além de tudo que tu me contou, qual o problema? Porque assim, quando nós começamos, a gente estava tão envolvido e a nossa ideia era tão baseada na confiança que daí nós não estabelecemos nada por escrito. Era tudo na confiança. Então, assim, o que nós percebemos naquela situação? Então, as partes tinham uma ideia inovadora, tinha um projeto sensacional, mas não tinha nada por escrito. E aí, quando chegou a se falar, vem cá, então como é que a gente vai resolver? Eu falei assim, eu quero te ajudar. Só que o problema estava lá atrás. Não havia lá no início do relacionamento dele com o investidor, com a pessoa que se apresentou para auxiliar, para trazer uma resposta. Lá atrás, a relação não estava feita da maneira adequada. E aí houve um rompimento. Depois, quando se percebeu, olha, alguém copiou a minha ideia, alguém está fazendo o que eu fazia, eu falei, então vamos lá, vamos olhar o documento. Não tem documento, doutor, não tem nada, foi tudo à base da confiança. Eu falei, olha, situações como essa, quebrou-se a confiança, não tem o que sustentar, né? Não tem o instrumento jurídico para lhe dar força numa hora como essa para a gente poder auxiliar. Então, o que eu digo, ainda mais considerando esse ambiente de inovação e efervescência, né, que nós vivenciamos nos últimos anos, é importante em tudo, não é mero formalismo, é ter tudo bem assegurado, tudo sendo colocado no papel, da maneira mais, e quando eu falo papel, né, não precisa ser um sentido literal no papel, mas é ter um instrumento jurídico que assegure as partes que venham se relacionar, que no futuro, numa eventualidade, numa discordância, num problema, a relação entre eles está bem fundamentada, bem consolidada, e vai se dar às partes o que elas merecem ou devem receber, nada mais, nada menos do que aquilo que foi estabelecido antes. Perfeito, doutor Giovanni. E não foi a primeira situação e não será a última que esse tipo de atitude vai acontecer, de situação vai acontecer. Então, pensando nisso, além dessa dica aí de colocar tudo ajustado, previamente planejado, para evitar o máximo possível de problemas depois, deixe uma mensagem para quem está nos assistindo aqui. Ótimo, ótimo. Assim, o que eu posso dizer, né, desse nosso bate-papo tão agradável, né, tão bom estar aqui, como eu disse, passa o tempo voando, né, parece que a gente está, quando se vê o tempo já passou, mas eu poderia deixar para vocês, em poucas palavras, é o seguinte, então assim, quando você estiver se deparando com uma situação como essa, Giovanni, olha, eu tenho ideias, eu tenho projetos, eu tenho um monte de planos, ótimo, vamos estruturar isso. Pensem não só nos aspectos operacionais daquilo, não só o colocar aquela ideia para funcionar,
mas pense também no respaldo que você precisa ter, pense em se garantir, pense em trazer solidez, segurança, porque isso vai ser bom para ti, vai ser bom para o investidor, vai ser bom para todos que estiverem relacionados contigo. Então, o que eu deixo é, se estruturem, se organizem, pensem nos aspectos jurídicos que são necessários para que lá na frente isso tudo se torne em valor, né, em resultado para você. Gratidão. Obrigado, doutor Giovanni Alves, advogado, especialista em direito societário, em direito tributário e em negociações. Mas continue com a gente, depois do intervalo tem mais Movimento Empresarial, aqui pela Rede Sul. O IPA é uma instituição de ensino que se orgulha da sua qualidade e da sua história no ensino. Aqui, você escolhe entre os cursos na área da saúde ou direito e terá aulas práticas desde o início do curso. E com um diferencial muito importante, um vínculo entre o aluno e o professor durante toda a sua trajetória acadêmica. Vem para o IPA. Acesse processoseletivoipa.com.br e inscreva-se já. Olá a todos, sejam muito bem-vindos a este segundo bloco do Movimento Empresarial. E agora a nossa convidada é a Vera Bruck Brasil. Ela que traz para a gente uma carreira de qualidade, onde ela buscou se desenvolver muito na parte educacional, mas também em experiências, em atividades. E hoje a gente vai conversar com ela, compreender um pouco desta atividade que ela desenvolve na área da consultoria, mas com essa grande expertise e com essa grande qualificação que ela possui na trajetória da vida dela. Seja muito bem-vinda, Vera. Ana Paula, muito obrigada. Me sinto muito feliz e prestigiada com o teu convite. Muito obrigada por suas palavras belíssimas. Na verdade, a gente veio compartilhar com vocês um pouco da experiência pelo que a gente tem trazido para desenvolver pessoas e organizações. Então, eu busco dizer sempre que a gente, como professor, educador, traz umas outras formações para contribuir para o processo de transformação das organizações e das pessoas. Ai, muito obrigada, Vera. Então, conta pra gente, para os telespectadores que estão nos assistindo, quem era a Vera e um pouco da tua trajetória para a gente saber mais sobre você. Perfeito, Ana Paula. Eu digo, quem sou eu? Eu sou Vera Lúcia Brock Brasil, eu sou administradora, tenho uma paixão por dizer que sou administradora por formação e sou da educação também, porque durante 35 anos trabalhei na educação como professora em sala de aula. Então,
A minha vida eu posso traduzir em 5 minutos. Sou professora, pesquisadora, eu sou consultora, sou orientadora, pesquisadora, eu sou autora e empreendedora. Porque durante a carreira nós precisamos empreender, porque o empreendedorismo é o rumo do nosso sucesso. Então, a minha formação após a administração, busquei fazer um doutorado na área de economia em Palma de Mallorca, na Espanha. Então, durante 6 anos eu cursei o doutorado. E, obviamente, que com o decorrer do tempo eu precisei fazer também a atualização e fui buscar na Flórida, nos Estados Unidos, um pós-doutorado na área de educação. Tá ótimo, olha que incrível. É importante mesmo o desenvolvimento, além da educação no nosso país, buscar também conhecimentos em outros países, para que a gente gere um perfil diferenciado. Mas deixa eu convidar o Rogério aqui para o nosso bate-papo. Rogério. Vera, muito feliz de te ter aqui no programa Movimento Empresarial, tu que é uma pessoa tão importante dentro do ambiente acadêmico, dentro do ambiente da administração, no Rio Grande do Sul e no Brasil. Então, além de professora, tu também resolveste, em determinado momento, começar a empreender. Então, conta para nós como é que foi essa tua entrada no universo do empreendedorismo. Perfeito, Rogério. Na verdade, a partir do doutorado, né, feito pesquisas e trabalhei com prospectiva, olhar o futuro, né, identificar o que pode ocorrer daqui a 5, 10, 15 anos. Então, eu trabalhei com a metodologia, que, na verdade, é uma técnica de olhar o futuro, né, trabalhar com tendências, né, ver os mercados, como isto ocorre. E aí a minha curiosidade era ímpar, não tinha limites, eu tinha que descobrir como fazer isso. E, obviamente, que eu tive que criar a minha empresa, né? Como educadora, eu busquei trabalhar com empreendedorismo na educação. Então, eu criei a Brock Delphi Educação. E, a partir daí, desenvolver cursos, mentorias, assessorias, né? Assessorando empresários, buscando dar um pouco do conhecimento dentro desta área de educação, visando sempre o futuro. Então, a Delphi, ela busca sempre fazer diagnósticos para a melhoria das organizações empresariais, olhando mais longe, ver o que pode ocorrer, né? Num mundo complexo como se vive hoje, né? Buscar sempre tendências. Vera, você está falando sobre a Delphi aí, mas em uma outra conversa, num bate-papo nosso, você tinha me explicado, e eu achei super interessante, o porquê do nome Delphi. Perfeito, Ana Paula, instigante a tua pergunta. O porquê Delphi? Porque Delphi, ela tem uma inspiração nos gregos, né? Historicamente, né, eles se reuniam e faziam as previsões de futuro. Então, se definia, né, que os gurus, entre 10, 15 pessoas, cada um dava os seus pitacos, né? Eu acredito que tal coisa pode ocorrer. Contudo, esse método, né, foi também inspirado nos americanos, e as empresas passaram também a utilizar esse método de futuro para fazer as suas previsões mercadológicas. E eu me inspirei nisso justamente para poder atender a curiosidade, né, não só dos acadêmicos na área de pesquisa e inovação, mas também instigando o empresário a adotar isso. Muitas pessoas dizem, mas isto não é ciência. Realmente não é ciência, é uma técnica. Ótimo. Rogério? Vera, mas a gente está passando por um momento de muitas transformações, um momento de tantas
mudanças rápidas. E tudo isso acaba nos trazendo grandes desafios. Então, quando a gente está falando de empreendedorismo, e quando a gente está falando de negócios e de pessoas, quais seriam os desafios assim que tu trazes como mais importantes, como mais relevantes e que de alguma forma tu pode colaborar com as pessoas para essas reflexões? Bem instigante esse questionamento. Realmente, num mundo complexo, né, a gente fala muito no BANI, né? Complexo, muitas vezes imprevisível, momentos pandêmicos que nos desafiaram, muitas vezes ao olhar o futuro, o que pode estar lá na frente. O que eu posso trazer? Né? Muitas vezes nós também não temos as verdades prontas, nos desafiamos a buscá-las, e nós buscamos sempre, através de pesquisas, trazer os processos inovadores para as organizações. A pesquisa é o rumo, não somente para o momento atual que se vive, mas para os processos de inovação. Os polos tecnológicos, o que mais investem é em pesquisa científica. E é essa a nossa teoria, né? Buscar sempre investir na pesquisa para trazer a inovação, para trazer a mudança, para investir no conhecimento transformador. Muito bem, Vera. Vera, você que é uma pessoa de inúmeras qualidades, eu vou falar algumas aqui que complementam as suas atividades, trazendo a qualidade que você leva aos seus clientes, porque você é professora, pesquisadora, consultora, educadora, avaliadora, autora e empreendedora. E nesse contexto complexo e também composto de várias qualidades, você está desenvolvendo e executando um curso sobre finanças e gratidão, o qual me chamou muita atenção, porque normalmente a gente não associa uma coisa à outra, e você traz toda essa bagagem de conhecimento e também uma visão diferente, uma visão onde você buscou dentro das suas pesquisas, dentro da tua qualificação, para que ela pudesse te direcionar a fazer atividades diferenciadas. Conta um pouco para a gente referente a esse curso que gera essa conexão entre a parte financeira e a gratidão. Muito bom, muito obrigado por essa pergunta, Ana Paula. Eu acho muito desafiador te responder isso. Em primeiro lugar, me entusiasma falar disto, me sinto motivada, né? Porque, na verdade, durante a pandemia, nós pensamos fazer presos, amarrados, online, tudo online, nada presencial. Temos que fazer mudanças. E, para isso, também a atualização é importante. E eu fui buscar a minha atualização, e eu estudei a gratidão. Fui buscar em muitos gurus. Aqui na minha sala, provavelmente eu devo ter mais de 50 livros que eu busquei sobre o planejamento financeiro. Como sou doutora em economia, eu busquei atualizar todo o processo do planejamento econômico e buscar ver aonde as pessoas precisam melhorar. No momento pandêmico, todos nós precisávamos melhorar os nossos negócios, o nosso perfil, o modelo de organização que estávamos vivenciando, e obviamente que a gratidão é um modelo diferente para conciliar tudo isso. Então, eu, primeiro momento, planejei o curso de planejamento financeiro e a gratidão. É possível? É possível conciliar as duas coisas? Né? Finanças e gratidão? Muitas pessoas nem sabem o que é a definição de gratidão. Alguns acreditam que, Ana Paula, muito obrigada,
Eles acreditam que isso é ser grato? Ser grato? Agradecer não é gratidão. Então, eu fui buscar nos conceitos e identifiquei que realmente, se as pessoas precisam se transformar financeiramente, precisam ser gratos. Então, é por isso que eu implantei o curso A Gratidão Transforma, né? A sua vida financeira. E agora estou lançando, né, este curso que ele tem origem no planejamento financeiro e eu desafio as pessoas a modificar a sua vida financeira em 20 dias. Olha, que desafiador mesmo, viu? Rogério? É verdade, porque vejam só, não é só pensar, tem que planejar, tem que executar, tem metas. E daí eu oriento você, né, a planejar as suas metas. E, obviamente, se você defini-las adequadamente, fazendo um plano de ação, mesmo que esse plano, né, você elabore em 20 dias, pensando para daqui a 1 mês, 2 meses, ou seja, para 1 ano, com certeza em 20 dias você já consegue visualizar a transformação. E a mudança que o Rogério fala, né? É isso que nós buscamos, mudar. E o professor sempre tem esta visão que agir e refletir acarreta transformar. Ah, perfeito. Vera, deixa eu te fazer um pedido especial, a gente está chegando no final do bloco, eu quero que as pessoas que estão te ouvindo se sintam inspiradas por ti mais um pouco, além do que certamente elas estão. Então eu queria te pedir para tu deixares uma mensagem para as pessoas que estão nos vendo e nos ouvindo aqui através da Rede Sul. Ai, que beleza. Eu gosto muito de usar Alvin Toffler, né? Justamente porque a gente olha o futuro. Alvin Toffler, já na década de 80, escreveu uma frase num dos livros dele que eu acho incrível, né? Que para sobreviver às mudanças aceleradas de hoje, devemos estar preparados para reexaminar os próprios modelos. E eu deixo essa mensagem para o público que nos ouve, que esse é o modelo que nós queremos transformar. Muita gratidão, Vera. Foi incrível e inspiradora a nossa entrevista aqui. Com certeza as pessoas que estão nos assistindo se inspiraram nas suas palavras e também na sua trajetória de vida. Mas e Muito você aí que obrigada. está assistindo? Muita gratidão. Obrigada, muita gratidão a todos vocês, tá? Tudo de bom e agradável e gratidão para todos. E você que está aí nos assistindo, gostou? Então não sai não, que nós ainda temos mais. Até já!
Estamos de volta com o programa Movimento Empresarial. Ana Paula, a gente ouviu um advogado e uma administradora tratando de temas que têm a ver com negócios, têm a ver com pessoas. Agora, uma das coisas que me chamou mais atenção foi a Vera Brasil falar a respeito de gratidão. E como isso, de certa forma, acaba impactando a nossa vida, impactando os negócios e até mesmo a saúde financeira. O que tu achou disso? Rogério, eu achei muito interessante as duas entrevistas, principalmente porque cada um trouxe algo muito importante, muito relevante que a gente vem buscando hoje. A harmonização. Seja ela a harmonia financeira ou seja ela na harmonia referente às suas relações interpessoais, sendo com sócios, sendo em casa, familiar ou empresas. E esse foi o gancho mais importante, relevante, na minha percepção, e a gratidão, trazendo todo um contexto voltado para as questões financeiras, sobre a harmonização das finanças pessoais. Como que a gente pode trabalhar esse viés da gratidão dentro das nossas finanças pessoais? Como entender isso melhor? Como atuar em harmonia com as nossas finanças? Eu acho que isso é algo que a gente está vivenciando hoje, Rogério, que é tão difícil, principalmente depois da gente ter vivido uma pandemia, onde no Brasil, que o índice de devedores já era muito alto, ficou ainda maior. É claro que a gente sempre precisa de orientação de pessoas que têm uma jornada, experiência, uma estrutura de conhecimento para que possa orientar, para que a gente possa encontrar essa harmonia, essa gratidão em uma área que normalmente é tão difícil para que as pessoas tenham que lidar, porque quem nunca escondeu de si mesmo, muitas vezes, uma dívida, ou utilizar ali o cartão de crédito, não, depois eu pago a procrastinação do pagamento da dívida por meio dos créditos que temos, né? Praticamente todas as pessoas já fizeram isso, né? Então, quando a gente começa a encontrar meios de harmonizar isso, para que a gente tenha uma vida mais plena, mais feliz, até mais tranquila, é muito válido. Pois é, e o Dr. Giovanni trouxe um outro assunto, que a gente tem aquele ditado popular que o que é combinado não é caro, né? Então, o que acontece? Muitas vezes a gente vê o conflito entre as pessoas ou entre os sócios dentro de uma organização acontecer porque as pessoas não entenderam muito bem o que foi combinado. Em primeiro lugar, em muitos casos, nem é combinado direito, principalmente quando a gente está falando de novos negócios, de startups. Muitas vezes a coisa começa acontecendo e as pessoas não param para discutir como é que vai ser, quem vai fazer o quê, quem é o responsável, por exemplo, pela área financeira, quem é o responsável pela área comercial. Todo mundo vai fazendo de tudo. E isso não é nunca colocado direito no papel, estruturado. E aí um dia acontece um desentendimento e, não, mas tu tinhas falado tal coisa, e a outra pessoa entendeu outra, e pronto, a confusão está feita. Então, uma das coisas que o Dr. Giovanni trouxe, que a gente sempre comenta com os clientes e com as pessoas com quem a gente fala sobre isso, sempre combinar antes e registrar. Registrar aquilo que é combinado. Quando a gente está falando de ambiente de negócios, quando a gente está falando de participações societárias, porque muitas vezes a gente sabe, né, Ana Paula, o negócio começa, ele não está registrado, ele começa a acontecer. Quando existe um certo grau de ideia pronta, concreta, quando começa a ter cliente, de amadurecimento, aí, bom, ok, vamos criar uma empresa para fazer a coisa acontecer, mas no primeiro momento as coisas vão acontecendo. E aí, na hora de fazer esse registro das ideias, muito cuidado, de modo que as partes envolvidas, os sócios, aquelas pessoas que estão fazendo esse negócio,
coloquem no papel exatamente o que está sendo combinado. Qual vai ser a minha participação nesse negócio? Qual vai ser a participação da outra pessoa? A que valores eu tenho direito? A que valores a outra pessoa tem direito? O que nós não queremos fazer? Então, isso tudo acontece de gerar problemas gigantescos. Mesmo entre pessoas de bem. Porque muitas vezes as pessoas simplesmente não entenderam o que estava sendo dito. Ou eu entendi de acordo com o meu conjunto de crenças, o meu conjunto de valores, e a outra pessoa, de repente, expressou de uma maneira que deixou alguma dúvida, não porque ela quis, mas porque ela expressou de uma forma que não foi completamente entendido, e pronto. Alguém falou o que achou que estava falando, a outra pessoa entendeu o que achou que estava entendendo, e está feita a confusão. E quando a gente coloca no papel as nossas combinações, coloca isso claro e utiliza um profissional com experiência para colaborar com esse tipo de ajuste, a chance de acontecerem problemas diminui muito frequentemente. Porque, Ana Paula, tu trabalhas também com comunicação assertiva, com comunicação não violenta. Quantas vezes a gente vê as pessoas dentro das organizações tendo dificuldade de transmitir as suas ideias para os outros, as pessoas não entendendo? Então, é algo fundamental esse desenvolvimento de uma comunicação adequada e com uma outra pessoa para colaborar com esse processo. Sim, Rogério. E isso a gente está falando de ações dentro de organizações, dentro de empresas, dentro de entidades. E quando a gente fala de família dentro dessas organizações, dentro das empresas, dentro das entidades, isso também é muito complexo. Por quê? As pessoas tendem a pensar que, não vou falar isso com meu irmão. Pô, é meu irmão. Ou não vou falar isso, meu pai, é minha mãe, é meu tio, é meu sobrinho. As pessoas podem se sentir ofendidas se caso eu chamar para formalizar alguma coisa, ou não, é meu melhor amigo. Gente, por mais que a gente esteja com pessoas que têm naquele momento o melhor alinhamento junto conosco, a gente só sabe como inicia. Não tem noção quantas histórias todos nós conhecemos, sempre tem alguma história a qual a gente sabe que iniciou muito bem, que desenvolveu, quando começou a entrar dinheiro, quando começou a executar bem, quando começou a deslanchar o negócio, quantas confusões já não iniciaram e começaram bem. Então, mesmo sendo pessoas muito próximas, tenha esse cuidado para que as coisas lá na frente permaneçam da forma que está, porque quando está bem alinhado, a amizade continua, o laço familiar continua, porque a partir do momento que gerar algum tipo de atrito e tudo estiver documentado, tem uma possibilidade de que as partes resguardem esses laços familiares, esses laços de amizade por meio dessa documentação, porque a gente já ouviu tantas histórias de pessoas que ou tiveram famílias que separaram membros ou amigos que acabaram a amizade por causa disso, né, Rogério? E há muitos anos eu atuo com consultoria para empresas familiares e a gente vê grandes problemas dentro das famílias, como a Ana Paula trouxe, por falha de comunicação, por falha de, em algum momento, o fundador, normalmente o pai ou o avô, chegar para os filhos ou para os netos e, olha, vamos colocar, sabe aquilo que a gente combinou de como é que vai ser quando eu deixar a empresa? Pois é, vamos botar isso no papel, vamos fazer aqui um protocolo de família, vamos fazer um acordo de sócios, vamos deixar isso claro. Quando isso não é feito, a chance de acontecer problemas é gigante. Quando é feito, mesmo assim, em muitos casos, acontece algum problema. Então, utilizar pessoas que têm experiência, que têm know-how, seja no direito, seja em administração, para colaborar, para estruturar esse tipo de situação, é algo absolutamente fundamental. Mas, Ana Paula, uma coisa que é legal a gente sempre lembrar para os telespectadores aqui na Rede Sul é que este programa, ele tem todas as suas edições no
YouTube do Movimento Empresarial e no Facebook. Então, se você não assistiu o programa da semana passada, não conseguiu pegar nos horários alternativos, não tem problema. Entra lá no YouTube, Movimento Empresarial, e você vai assistir não apenas os programas de 2022, mas todos os programas lá de 2021. E ainda, se você quiser assistir, tiver curiosidade de saber como é que nasceu esse programa, vai lá e assiste os programas gravados quando ainda éramos um canal no YouTube, em 2020, com o Movimento Solidário Empresarial. Tá aí o convite. Se você ainda não segue a gente no Instagram, no Facebook, no YouTube, vai lá e adiciona a gente. Ana Paula, semana que vem tem mais. Até lá! Tchau, tchau. Tchau, tchau.